O Simone Celani é professor aqui na Sapienza, de língua e tradução portuguesa e brasileira, tem investigado historiografia linguística, séculos XVI e XVII, tradução linguística literária, filologia de obras contemporâneas, particularmente a obra de Fernando Pessoa, línguas e literaturas no contexto da África portuguesa, e tem muitas publicações, cerca de uma centena, o Espólio Pessoa, 2020, e em colaboração Cultura de Língua Portuguesa, 2023. O Simone é um homem corajoso, eu posso atestar isso, porque entrou no Espólio de Pessoa e saiu vivo para contar. E mais, quem ontem à noite assistiu à perícia do Simone conduzindo pelas avenidas de Roma contra a vontade de um GPS italiano que percebia de Roma menos do que eu, confirma que é um homem valoroso e é também um dos nossos coordenadores. Vamos lá, Simone, 20 minutos que é para não arrostarmos com a ira da nossa coordenadora. Absolutamente. Então, comecei, não sei se é mais complicado, o trânsito de Roma ou o Espólio Pessoa. Também, eu queria começar dizendo duas coisas rápidas. A primeira é que ontem o nosso querido professor Carlos Leis disse que não era machadiano e depois descobrimos que era mentira. Hoje eu vou dizer que não sou machadiano a sério, também, de verdade. Isso é a primeira coisa. A segunda é adjetivo por quê? Porque há uns anos eu fiz um trabalho mesmo sobre a adjetivação na obra de Italo Calvino, também falamos dele ontem, e nas traduções em língua portuguesa. E então, eu fiquei muito contente de trabalhar com a ideia de que a adjetivação binária, ternária, também mais, é um objeto interessante de um ponto de vista semântico, não é? Porque, afinal, sempre acontece que temos um primeiro adjetivo, que tem um sentido próprio, um dos sentidos vários, e o segundo tem que reagir ao primeiro. Cria-se uma alquimia, uma combinação semântica muito interessante. Sobre Calvino, há um crítico importante, Mengaldo, que disse que, no seu caso, o elemento fundamental é a correctio, ou seja, a ideia de colocar um adjetivo e depois o outro não acertar, ter o terceiro para tentar acertar. Ninguém dos três acerta, é a somatória adição dos três que acerta. Aqui não é mesmo exatamente assim, na minha opinião, mas vamos ver o que é que acontece. Então, tinha esta ideia do que gostava. Só que depois cheguei ao adjetivo alma do idioma, que é um título e também uma afirmação profundamente irônica. Então, comecei a ler o que é que diz o Machado, depois o que é que dizem os críticos, e descobri que, efetivamente, a situação não é assim leve, maravilhosa. Então, antes de tudo, pode dizer que não está funcionando? Escolhi três trechos breves também, do Machado, em que ele, de obras de Machado, o primeiro, obviamente, é a teoria do medalhão. Nós sabemos que ali o adjetivo é um dos símbolos, elementos fundamentais, não é, da teoria. Quando ele fala, o pai fala do adjetivo como valor de idioma, fala de um elemento que tem que entrar para criar esta, não é, esta dizer e não dizer, esta inconstância, falta de ser, na minha opinião, que o medalhão tem que ter para fazer o seu percurso. E ele escreve assim, o adjetivo alma de idioma, a sua porção idealista e metafísica, o substantivo, a realidade nua e crua, é o naturalismo do vocabulário. Aqui entendemos, então, que a opinião do autor sobre o adjetivo não é praticamente positiva. E o mesmo acontece em duas crônicas que eu escolhi. Uma é esta, de 62, em que ele fala de um acontecimento, de festejos, e diz que o adjetivo é uma grande força, é um grande elemento, mas também aqui há uma ironia. Serviu de óleo cheiroso o adjetivo com que se incensou todas as virtudes duvidosas. Na censura, o adjetivo foi, por assim dizer, o suco venenoso com que aqueles bugres ungiram a ponta das suas flechas. E
e acaba este trecho, o adjetivo foi introduzido nas línguas como uma imagem antecipada dos títulos honoríficos com que a civilização devia envergonhar os peitos e os nomes singelos dos heróis antigos. E também outra crônica em que ele fala: se eu fosse imperador, suprimiria os adjetivos, primeira coisa. Os adjetivos corrompem tudo, ou quase tudo, e quando não corrompem, aborrecem a gente. Os adjetivos passam, os substantivos ficam. Então, tá bem, há outros trechos, mas já era suficiente para mim, ou seja, criar um problema, efetivamente, um bocadinho, uma série de dúvidas sobre o trabalho. O que dizem os críticos? Comecei a ler, por exemplo, um artigo de 1959, que é que se chama Aspectos do Artesanato Literário de Machado de Assis, 1959, de Guilherme Santos Neves. Também. E ele começa assim: ninguém contesta a simples leitura da obra machadiana que o estilo do mestre é incomparável seja predominantemente verbal e nominal, reservando ao adjetivo e ao epíteto lugar secundário no corpo das suas frases. E depois, eu gostei muito disso, porque fala de uma pesquisa de 1939 que nós hoje poderíamos chamar de linguística quantitativa, porque eu imagino, não, esses homens ali, hoje qualquer pessoa pode fazer assim, e dizer coisas brilhantes como, não sei, a palavra mais presente na obra de Machado é a conjugação e, mas não. Eles não, é uma coisa incrível que fizeram sobre Dom Casmurro, ali também disseram que, afinal, 22% são verbos, 19% são substantivos, apenas 4% são adjetivos qualificativos. Então, e nessa coisa do adjetivo, o Santos Neves construiu uma ideia interessante, citando o Guerra Cal e a sua obra sobre essa, dizendo que aqui temos que distinguir entre, ele cita outro autor ainda, que temos que distinguir uma bela prosa de uma boa prosa. Sabemos mais ou menos o que o Guerra Cal dedicou ao adjetivo queirosiano um capítulo muito amplo, fantástico, muito interessante, com exemplos iluminantes, e não vou ler nada do Guerra Cal, mas afinal entendemos que efetivamente a prosa do Essa, na sua ideia, é uma bela prosa. O que não é uma boa prosa, que é aquela de Machado. Então, há uma contraposição e o adjetivo, em parte, é um elemento de diferenciação. Mas, por sorte, afinal, na segunda parte do seu artigo, não, antes, a outra, era a segunda slide do... obrigado. Quando vai, o Guilherme Santos Neves vai dizer que os adjetivos não são menos escassos na construção machadiana. E ele faz uma construção interessante com exemplos sobre a adjetivação binária, exatamente. Sobre a ideia que há vários exemplos de dupla adjetivação que têm o seu interesse. Também aqui ele fez uma construção bastante, em parte no modelo do Guerra Cal, porque tem um elemento semântico e depois também um elemento rítmico, né? Também aqui com esquemas, número de sílabas. O outro, um bocadinho posterior, é o Renato Sampaio, que também diz, no seu livro Estilo Machado de Assis, no seu artigo 64, nenhum dos grandes escritores brasileiros igualou Machado na concisão. Parecia, na parte final, trazer fichada a advertência de Voltaire: o adjetivo é o inimigo do substantivo. Muito bem. Então, depois, eu tinha ficado um bocadinho assim, depois começava a construir as minhas teorias, depois, por sorte, li outras coisas, por exemplo, o próximo, que é o Aurélio Holanda, que diz que, afinal, a propósito de adjetivos, a originalidade com que Machado sabia sublinha a originalidade com que o Machado sabia usá-los, originalidade chocante às vezes, e isso é interessante. E pensei nisso, que afinal, mesmo porque a adjetivação machadiana pode ser escassa, mas por isso não tem importância. Ao contrário, aqueles exemplos de adjetivação, de adjetivação binária, é que podem ser elementos aos quais fazer atenção, porque mesmo para essa concisão, quando o adjetivo está, tem que ter um valor particular. Também a Sônia Neto Salomão
me disse que sabia muito bem que o adjetivo comunica a tonalidade de expressão, é uma das características do adjetivo machadiano, por sinal, é o seu aspecto psicológico, e falo muitos exemplos de adjetivos que intensificam, geralmente acompanhados por entonação exclamativa. Então, e no último, temos no dicionário de Machado de Assis, pelo menos 2 verbetes que estão dedicados à adjetivação. Um está na parte da língua, outro na parte do estilo, e tem vários exemplos comentados disso, que é bastante interessante. Então, a intensificação, então, a acumulação, amplificação, compensação, tem essas séries, essa adjetivação tem elementos também de originalidade chocante, efetivamente, às vezes. Bem, a partir daí, vamos ver o que, com uma amostra muito parcial, pequena, seja de obras de trechos que de traduções, não digo casual, mas um bocadinho assim, para ter uma ideia, em 4 línguas, que são italiano, espanhol, francês e inglês, uma série de coisas que encontrei, sem nenhuma pretensão de completude. O que é que acontece? Acontece, por exemplo, um exemplo fundamental. O primeiro exemplo que está no dicionário, esta passagem, esta frase fundamental, talvez nós conhecemos, pode passar para outro. O que me a próxima, por favor. O que me que a atenção é não tanto a explicação do que é o quiasmo, tudo isso, a passagem entre a categoria do adjetivo e do substantivo, quanto a última frase que se diz: ora, sua versatilidade da sintaxe da colocação portuguesa é que permite este jogo estilístico, que é coisa interessante do ponto de vista de tradução, obviamente. Então, tentei entender o que é que podia acontecer aqui. Não vou comentar nem explicar a passagem, aqui está uma explicação, mas não vou fazer, em outros casos vou falar mais do elemento linguístico, mas não aqui. Acontece que, afinal, há muitas traduções que criam um jogo efetivamente idêntico. O que acontece, não em todas, mas acontece com o italiano, acontece com o francês, acontece com o espanhol, mas não acontece com o inglês. Então, e ali há montes de coisas diferentes, interessantíssimas. Não sou tanto o escritor que morreu como um morto que decidiu escrever, estou a traduzir mais ou menos o que está ali em inglês. Não sou propriamente um autor falecido, mas um autor tardio, atrasado. Não sou exatamente um autor recentemente falecido, mas um homem recentemente falecido, autor, que é um autor. Coloquei, desculpem, em vermelho esta coisa incrível, this is the author, but this is the author. Aqui eu descobri uma coisa, só para informar todos, na internet e no Kindle, também no Amazon, tudo isso, começaram a sair traduções sem tradutor explicitado, que são traduzidas sem dúvida com inteligência artificial de tradutores automáticos, porque este é um erro clássico, porque ali viu os 2 sinónimos e traduziu. É uma coisa incrível, esta é Reader's Corner, não sei o quê. É isso, está bem, desculpem, não queria demorar sobre isso, mas há exemplos disso. É uma coisa terrível, mas ainda dá confiança aos seres humanos, sabem? Não, pelo menos. Então, o que descobrimos aqui é que, pelo menos, pode não ser uma especificidade portuguesa, mas quizás seja uma especificidade românica, pelo menos, porque as outras línguas românicas conseguem. Depois disso, uns exemplos, adjetivação binária, Dom Casmurro. Dom Casmurro, aqui não, obviamente eu tenho montes de coisas, não temos tempo para comentar. Queria só dizer, o primeiro, veste caseira e leve, é interessante, temos uma categoria material, depois um elemento, ou seja, um elemento, uma categoria de tipologia e depois um elemento material que também é visível. Temos, no segundo caso, magro e chupado, uma forma de intensificação, como também aqui um elemento visível que mais está sublinhado, e é interessante, indo na próxima slide, ver como isso está no francês e numa das traduções em castelhano, espanhol, porque ambas colocam esta coisa, jouer, creuser,
não, desculpem, o francês às vezes, e mejillas hundidas, ou seja, as duas decidiram de marcar mais este elemento visual, mas que é também uma interpretação. E o último é este, também aqui. Porque o último, que é este, é um vagar calculado e deduzido, na verdade não pode ser entendido, este também pode ser uma indicação metodológica sobre o trabalho que eu poderia fazer. Falar de vagar calculado e deduzido não tem, ou seja, é difícil entender o que está a dizer o Machado sem ler o contexto. E ler o contexto quer dizer também ler todos os outros elementos que voltam, né, que são repetidos. Passo vagaroso, vagar atestado, vagar calculado e deduzido, e este deduzido está, obviamente, depois ligado ao silogismo completo, não, do que ele fala logo depois. Também aqui é interessante porque, afinal, este elemento foi respeitado, esses elementos de palavras, de jogos, não, com vagar, vagaroso, não está sempre respeitado, não é um elemento puramente adjetival, mas é para entender que claramente cada adjetivação binária que tem que ser vista num contexto mais amplo que toma um valor específico. Também aqui se vai para o outro, aqui pode-se ver os exemplos em que afinal este elemento foi respeitado, né? Exatamente. Outra slide, vamos ver um bocadinho a adjetivação ternária. Aqui eu vi 3 exemplos extraídos das memórias póstumas. A primeira é do primeiro capítulo, as outras são do quarto. Sim. São interessantes. Então, a primeira, miúda, a chuvinha, o óbito, não é o momento em que começa o romance, a chuvinha miúda, triste e constante. Então, um elemento físico, um elemento emotivo, e depois um elemento que pode ser juntamente espacial, temporal, mas que tem também um elemento moral, no sentido, não é, uma coisa que continua no tempo. E temos um outro exemplo, que é este do que eu gosto muito, filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, em que há uma oposição de registros muito forte, uma mudança muito forte não sei, eu gostei, não sei se tem também um slide com sublinhado aqui, exato, gostei muito, né? No primeiro caso, ou seja, estão as línguas mais ou menos, as várias traduções das várias línguas são bastante constantes neste constante, mas não, o que não acontece com o italiano, onde este constante torna-se coisas muito diferentes, ou seja, implacável, costante, insistente, tenace. Então há uma reinterpretação desta alquimia semântica muito variada, o que é interessante. A desigual, a segunda, também, sobretudo é a brincalhona, na minha opinião, que é um elemento crítico, porque é um elemento também de registro, que não é fácil render ali. E a terceira é um exemplo de Max adjetiva, a terceira, esta da bandeira grande, pública, ostensiva, como se fosse uma direção em que esta bandeira, a partir é um objeto, mas toma uma vontade, não? Começa a ter uma vontade de se mostrar, nesse sentido. E aqui também há muitas coisas, sobretudo eu acho, nas traduções, na deslocação dos adjetivos, que muda muitíssimo. Este é um elemento crítico, fundamental, já sabemos, o adjetivo, quando é conotação, quando é denotação, antes e depois, mas com séries adjetivais, esta deslocação pode ter elementos de complicação muito maior. Último exemplo, de 2 minutos. Último exemplo, adjetivação múltipla. Eu acho que este é um exemplo que está extraído mesmo do primeiro artigo que eu citei. Pode passar. São 7. Achava os homens reclamadores, este é Quincas Borba, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. Agora, eu acho que claramente cada adjetivo
adjetivo. Há uma passagem lógica. Eu tentei reconstruir, mas de uma maneira, eu acho que se pode fazer muito melhor do que isso. Mas, também, declamador, aqui temos já que entender que é num sentido negativo. Gosto de falar mais, não é isso. Depois, grosseiro, já começa a dizer em que sentido são declamadores, qual é o tipo, não é, de declamação. Cansativo já é o efeito que esta declamação grosseira faz, e assim por diante. Não quero fazer toda a série lógica, mas funciona. E nesse sentido é muito interessante também aqui ver como há uns desses que são sinónimos, mas sabemos que sinonimia é uma coisa muito delicada, e tudo isso em tradução torna-se muito difícil, muito complexo. Eu acho que não há uma tradução, claro, são línguas diferentes, mas uma tradução que não estou a criticar, não estou a fazer uma reflexão crítica ou dizer qual é o melhor ou o pior. Estou a dizer que cada uma dessas traduções cria uma expressão, uma forma, uma ideia semântica completamente bem diferente. O que é muito interessante é que se multiplica a cada adjetivo que se vai colocar ali. Então, eu vou fechar. Conclusões frustradas, falhadas, não sei. A primeira, muito banal, confirmar que, além de tudo, a importância, o adjetivo tem uma importância em Machado, numa perspectiva seja semântica, seja estilística, seja linguística e também de tradução. Então, podemos afirmar também que vale a pena continuar no assunto. E, último, dizer que talvez o adjetivo não seja a alma da língua de Machado, da sua linguagem, mas é certamente um elemento importante e talvez seja precisamente, como eu já disse, o seu escasso uso, aliás, ainda por demonstrar, que torna ainda mais relevante os trechos em que está presente. Tá bem? Obrigado. Agradeço ao Simone Celani também esta impecável atitude de controle do tempo, e passo de imediato ao Roberto Molinacci, que é professor em Bolonha, especialista em iberística e muito interessado também e com trabalho publicado sobre gramática e ensino do português, com ênfase para o português do Brasil, gramaticografia, pluricentrismo e sociolinguística da língua portuguesa, com destaque para obras como a Moderna Gramática Portuguesa, 2016, Habemus Grammaticam, e para uma introdução à fonética e fonologia del portuguese, de 2018, e outros textos mais, prolongamos para uma história linguística da lusofonia desunida e conjecturas sobre o português, língua pluricêntrica. Roberto Molinacci, com a palavra. Muito obrigado. Dá para ouvir, sim. Bom dia, boa tarde também. Muito obrigado ao professor Carlos Reis, muito obrigado principalmente à professora Sônia Salomão pelo gentil convite, que muito me honra e agradeço muito. Aliás, eu peço desculpa desde já, porque minha presença vai ser aqui meio abusiva, eu acho, nesse contexto, justamente assim, principalmente com uma tônica literária, e pelo contrário eu vou tentar abordar umas chatas questões linguísticas, então espero que não seja completamente ou só apenas picuinhas, mas nunca se sabe. Então, vou tentar ler aqui agora, a partir de agora são 20 minutos, né? Deixando de lado os cumprimentos não retóricos e os agradecimentos principalmente. Bom, meu texto é Machado de Assis, o português do Brasil, desencontros, com um parêntese que tenta resumir de forma sintética a ideia que eu tenho sobre esse assunto. Bom, que Machado de Assis, conforme demonstra cabalmente esse Congresso Internacional, até agora tão bem sucedido, até agora, estou repetindo, seja um autor absolutamente inesgotável, um clássico na melhor acepção do termo, isto é, o autor de uma obra que na esteira daquela surrada citação de Italo Calvino provoca incessantemente uma nuvem de discurso sobre si,
é uma afirmação tão óbvia que confesso estar desde já envergonhado de ter recorrido a esse truísmo no começo da minha fala. Mas se tentando contornar sua inegável obviedade de caráter geral, é hoje talvez ainda possível não considerarmos essa afirmação um mero chavão. Isso se deve àquela direção praticamente de mão única de cunho literário, todos de mão única dos estudos machadianos, todos quase, embora legitimamente, de cunho literário, e que, portanto, tem deixado de fora uma outra inesgotabilidade, pelo menos potencial, conquanto até agora pouco explorada, que diz respeito à relação de Machado com a língua portuguesa. Uma relação que a crítica tem encarado até hoje, salvo raras exceções, como uma questão de pouca monta, tão pacífica que parece desmerecer qualquer tipo de aprofundamento teórico, substituído por abordagens, afinal, somente tangenciais e epifenomênicas, e, portanto, inevitavelmente fadadas a redundar em análises, em conclusões, melhor dizendo, não raro, apesar de interessantes, bastante semelhantes entre si. E, com efeito, falarmos da relação entre Machado de Assis e a língua portuguesa tem significado, ao longo de muitos anos, confirmar apenas um juízo bastante consensual sobre o autor, ou seja, reconhecer sua incontestada primazia como mestre supremo do estilo, título que lhe foi atribuído, como se sabe, por Rui Barbosa, e de modo igualmente indiscutível como um dos mais notáveis artistas dessa língua, segundo outra célebre definição do filólogo Sousa da Silveira, o qual, a fim de não deixar a mínima dúvida sobre a sua apreciação do escritor, acrescentava a essa já honrosa menção o rótulo não menos elogioso de nosso maior prosador, feita a comparação com mortos e vivos. Como se pode ver, estamos diante de dois juízos decertos não recentes, mas que bem representa, eu diria quase metonimicamente, a unanimidade que reina soberana quando se trata de julgar a faceta linguística do texto machadiano, tido justamente como modelo de escrita não só do ponto de vista literário, mas também para o ensino da língua materna. E não é por acaso, então, aqui eu deveria citar, mas eu acho que não vai dar tempo e vou cortar essa parte da presença, por exemplo, de Machado, um dos autores mais citados em termos de abonações nas várias gramáticas, em particular duas, aquela moderna gramática portuguesa do Evanildo Bechara e as várias gramáticas, as três versões da gramática de Celso Cunha, que a partir de um estudo bem interessante do Cláudio César Henriques sobre o cânone linguístico literário nas gramáticas de Bechara e nas gramáticas de Celso Cunha, chega à conclusão, não vou aqui listar todos os números, que vão ser uma coisa assim, bastante chata, mas a síntese dessa contagem é que Machado de Assis é definido por Henriques o tricampeão das citações no corpus dessas gramáticas. Vale a pena acrescentar uma contagem das ocorrências extraídas de amostras da obra machadiana, que são milhares realmente. E naturalmente, esse não é um dado banalmente quantitativo, não é apenas esse, mas nós poderíamos acrescentar essa visão, essa listagem matemática e numérica, uma constatação óbvia que faz, mais uma vez, o Henriques, dizendo que se trata de um atestado de qualidade linguístico-literária. E eu diria melhor, não sei se melhor, mas digamos assim, completando o raciocínio do colega, uma espécie de canonização gramatical que assenta, porém, dessa vez, não tanto um projeto estético que impulsionou efetivamente o autor e que, como todo grande escritor, deveria distanciá-lo da escrita, do dia a dia, em busca de um veio próprio, singular e, se quisermos, até não padrão,
quanto, pelo contrário, essa menção, essa presença assim, tão maciça nas gramáticas, assenta no grau de adesão do Machado a um ideal de língua certa, que, no fundo, justifique sua função de paradoxal fornecedor de regras de bom português também para o uso das escolas. Entendamos bem, não está aqui em causa, escusado será dizer, a legitimidade desse reconhecimento de Machado como um dos melhores escritores brasileiros de sempre, embora e o juízo não é o meu, mas é de Bechara não mais correto, a ponto, por conseguinte, de merecer de pleno direito essa inserção no cânone, além de literário, também gramatical do seu país. Contudo, o que me parece interessante é que essa elevação de Machado ao pânteon nacional de um autor que José Beri de Pânteon Nacional e que se faz José Veríssimo contribuiu para essa elevação, apresentando em sua História da Literatura Brasileira de 1916 como a mais alta expressão do nosso gênio literário, a mais eminente figura da nossa literatura. Essa elevação é feita, porém, não só praticamente a revelia de toda qualquer conotação brasileira da língua da sua escrita, como também quase propositalmente contra ela. Isto é, na tentativa de desvincular o quanto mais o gênio Machado, gênio repetido 2 vezes, porque é uma definição que, aliás, liga em continuidade, por exemplo, Mário de Alencar e Harold Bloom, daquele contexto, e desvincular Machado daquele contexto de revanchismo nacionalista, conforme foi definido por Luciano Stegagno Picchio, o período que se seguiu na esteira do romantismo, tendo por objetivo a suposta criação de uma língua brasileira. Não é por acaso, então, que certos machadianos compareçam maciçamente nos exemplários das gramáticas acima lembradas, uma vez que se trata justamente de alguns dos compêndios congêneros publicados no Brasil, menos autenticamente brasileiros em termos de padrões linguísticos de referência. E por explícita admissão dos autores, e os produtos, digamos, de uma, sob certos aspectos, artificial homogeneização das normas lusitana e brasileira diacronicamente consideradas. Só que Machado, longe de se limitar a servir de exemplo neutro e, enfim, razoavelmente panlusófono de correção gramatical. Me lembro, por exemplo, na gramática de Celso Cunha, a nova gramática portuguesa contemporânea, ele é usado para abonar o uso dos pronomes demonstrativos este e isto, ou seja, coisas tranquilas, absolutamente óbvias, muitas vezes usado, sobretudo, em função linguística desbrasileirante, se não anti-brasileiro. No sentido de ele ter sido transformado, não raro, um convicto e ferrenho arauto da língua portuguesa tucu, sem adjetivos, expressão de um casticismo atemporal e supranacional, e que, portanto, se contraporia a qualquer sua declinação mais localista e, se quisermos, até modernosa. A esse respeito, por exemplo, eu gostaria de citar mais uma vez as palavras daquela celebérrima brasilianista italiana de outrora, Luciana Stegagno Picchio, que na sua belíssima e incontornável História da Literatura Brasiliana, publicada aqui na Itália em 1997, contrapunha a prosa límpida e cristalina de Machado, inspirada, tal como os temas e o estilo, nos padrões da clarté francesa, aos experimentos de emancipação linguística do Brasil, oriundos do romantismo, contribuindo, assim, para reforçar aquela imagem de um autor, de certo, não avulso da sociedade do seu tempo, conforme, aliás, décadas de estudos machadianos têm sobejamente demonstrado, mas, apesar disso, talvez não de todo afinado, ao menos no que se refere à questão da língua, com os valores e os interesses de uma parte de seus contemporâneos. De resto, deixando por enquanto de lado as implicações latentes ou implícitas nesse raciocínio Stegagno Picchio, que parece assumir de modo bastante axiomático a incompatibilidade de uma língua brasileira
seja qual for, agora não vou entrar nesse aspecto, o significado desse rótulo, com a evocada e desejada clareza dos padrões de uma língua tida como clássica, resta saber se Machado de Assis se situa real e conscientemente na contramão daquele ideário que, a partir de Alencar, visava em tese um abrasileiramento da língua escrita, ou se, pelo contrário, o posicionamento dele frente aos puristas seja um pouco mais controverso do que parece ao lermos, às vezes, as histórias literárias. Porque, de fato, o equívoco presente na reconstrução historiográfica que se faz de vez em quando é que reside na ideia de que o imortal autor de Dom Casmurro teria mais ou menos voluntária e quase polemicamente se descolado das tendências linguísticas do Brasil finissecular, ainda nessa visão sob a suposta influência daquela geração romântica, a reboque de Alencar. Ele teria feito justamente a fim de se rebelar em nome do caráter esteticista do realismo brasileiro, com a sua intensa preocupação formal, de certo culto da arte pela arte, contra uma norma padrão abrasileirada, cujo projeto continuava, no entender de vários autores, teoricamente vigorando nas últimas décadas do século XIX. Observada a questão por esse ângulo, temos, em suma, a impressão de que Machado encarne, além do papel do maior opositor ao brasileirismo do estilo alencariano, tido evidentemente como ainda pujante dentre os escritores da sua geração, até o símbolo mais em geral daquela reação purista à deriva rumo a uma normatização divergente da língua literária praticada no Brasil. Só que, na verdade, eu acho que a história não é bem essa. E não só porque Machado não era completamente infenso, não era nada infenso ao Alencar. Poderia citar alguns juízos deles, das páginas retirados, das páginas escolhidas, mas vou deixar de fora. E também porque o fim do século XIX no Brasil não se parece minimamente, em termos linguísticos, com as décadas anteriores em que floresceu o romantismo, cujas atitudes renovadoras e, sob certos aspectos, corajosas, como as de Alencar, não obstante todos os limites desse discurso nacionalista, levando em conta as suas ressalvas autoimpostas, foram, de fato, arrastadas por uma onda de vernaculismo coincidente com o advento daquela pleiade de gramáticos mais ou menos reacionários, se pensa em Cândido ou Figueiredo, filólogos, eruditos da língua, que haviam começado a pontificar na escola e na imprensa bem antes da instauração da República, e de que, afinal de contas, a fundação em 1897 da Academia Brasileira de Letras, outro instrumento importante da voz conservadora, será o emblemático corolário. Nesse quadro, as reformas sociais e políticas, como justamente a abolição da escravatura, vou cortar, da República, da abolição da associação da escravatura e a República, longe de alterar esse panorama cultural, seria de esperar que fizessem convergir esse projeto em busca de um novo ideal literário consubstanciado, disse Celso Cunha, no anseio por novas formas expressivas. Nada disso. Então, eu acho que nós poderíamos abordar a questão invertendo a perspectiva de análise. Talvez, de fato, em vez de pensarmos em Machado de Assis como uma espécie de oásis de feliz compostura da linguagem, cercada por todo lado por impulsos revolucionários de abrasileiramento da norma literária, contra os quais, aliás, ele teria resistido inabalável, deveríamos, pelo contrário, imaginá-lo como um possível elo de ligação entre duas posturas, não só ideológicas, mas praticamente inconciliáveis. Ou seja, de um lado, um evolucionismo aparentemente extremista, com seu anseio de incorporar a literatura nacional às inovações brasileiras, e de outro, um
conservadorismo elitista, intransigente, tentando a todo custo lhe esbarrar a entrada. E como não dá para demonstrar, eu tinha uma série de exemplos também, aquela dimensão antinormativa de Machado não fica, aliás, restringida à parte dos diálogos. Todo mundo conhece aquele exemplo do moleque Prudêncio, deixei ele na quitanda, qual era a coisa, fui beber, ir na venda, exatamente, com aquele uso da preposição errada. Insomma, uma série de coisas para demonstrar que, de fato, Machado de Assis talvez não fosse tão distante de certo sentimento da época também do ponto de vista linguístico. Claramente, isso não significa nada, nem denegrir o Machado pelos erros que se encontram e que, no meu entender, nem são erros. Esclareço desde já. Aliás, apenas legítimas concessões a um instinto de nacionalidade que toma vulto também no terreno da língua. Mas dizer que Machado foi, com certeza, menos intenso ao português do Brasil do que podemos imaginar. E a confirmação, muito mais que desse sucinto e relevante exemplário de uma osmose linguístico-literária com seu país, nos vem daquele posicionamento teórico que Machado manifestou em vários escritos, dentre os quais o famosíssimo, supercitado Instinto da Nacionalidade, no final do qual se encontra aquelas super conhecidas reflexões em torno da língua. Se eu posso, realmente, 3 minutos, vou tentar completar, 2... 3, afinal, e que são aquela ideia, ele reconhece, por exemplo, que o uso não implica necessariamente o abuso, parecendo abrir as portas, sem escancará-las, pelo amor de Deus, aquela depuração da linguagem do povo, que se não é ainda o português brasileiro, e não por acaso eu coloquei no título português do Brasil, e não português brasileiro, com toda a diferença que isso faz, estava realmente se aproximando dele. Afinal de contas, se olharmos bem, estas de Machado, no Instinto de Nacionalidade, são mais ou menos as mesmas ressalvas, as mesmas palavras usadas também por Alencar. E, portanto, embora eu concorde plenamente com a opinião do meu amigo, professor Carlos Alberto Faraco, dizendo que talvez seja Machado de Assis o autor que melhor sintetiza uma postura de compromisso nas guerras em torno da língua, mas ele acrescenta, ao mesmo tempo, essa postura de compromisso, da qual Machado de Assis é um emblema, não conseguiu vencer de todo, no plano ideológico, a perspectiva purista e normativista. Eu concordo plenamente, mas gostaria, em conclusão, de acrescentar uma coisa, que se nem as ressalvas, nem as preocupações depuradoras podiam salvar o projeto nacionalista romântico em meio ao conservadorismo dominante da época, é por aí justamente essa tentativa de encontrar um equilíbrio entre a pureza dos clássicos e a renovação dos modernos, aquela ideia de uma escrita conservadora, mas não purista, que faz pelo menos sobreviver até o modernismo uma ideia possível, talvez não a única, nem a melhor, de fala brasileira. E uso um termo que será usado depois, naquele texto Táxi, por Mário de Andrade, dizendo, escreve na fala brasileira, dentre os quais Machado de Assis. Também então há Machado, nessa história linguística do Brasil, pelo menos uma função de ponte entre o romantismo e o modernismo, e não apenas em termos cronológicos. Naquela sua postura de guardar em águas tranquilas e sadias o que vier com a marcha do tempo, abranda a voz nacionalista, tornando-a histórica e culturalmente viável, à espera de tempos melhores. Parecem ressoar nesse meu final as palavras de Flaubert na Educação Sentimental, quando escreveu que, cito, há homens que não têm outra missão, entre os outros, senão há de servirem de intermediários. Atravessamos-los como pontes e vamos mais longe.
mas Flaubert considerava depreciativamente os homens ponte, e eu não. E julgo que Machado de Assis, entre outras muitas coisas maravilhosas, foi, no terreno português do Brasil, também um deles. Muito obrigado, peço desculpa. Muito obrigado. Vivemos aqui sempre na angústia de não sermos capazes de fazer como o Machado nos romances, ampliar o tempo, torná-lo mais curto, elástico, etc. Temos agora a Audrey Ludmila do Nascimento Miasso, que é doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal de São Carlos, e já com obra publicada sobre Machado de Assis, o volume que aqui está, Epígrafes e Diálogos na Poesia de Machado de Assis, que é a dissertação de mestrado. A de doutorado deve ter 2 volumes deste tamanho, não é? Apesar de ser tão jovem que até mete raiva. Bom, Audrey é professora em Jundiaí e justamente com este livro ganhou um lugar de destaque no prémio Mário de Andrade da Fundação Biblioteca Nacional. Trabalha sobretudo na área da poesia, na poesia de Machado, poesia do século XIX, e traz-nos aqui justamente uma comunicação sobre um Machado de Assis que não tem sido dos mais comentados aqui, que é o Machado de Assis poeta, se não estou em erro. Audrey, o poeta na maturidade, Machado de Assis e as poesias completas. Obrigada à comissão organizadora. Tenho que agradecer também à Prefeitura de Jundiaí, que colaborou para eu estar aqui nesse momento falando. Estou bastante nervosa, porque é a primeira vez que eu vou falar num evento fora do meu país, e é a primeira vez que eu falo para tantas pessoas que eu cito nos meus trabalhos. Estamos todos nervosos, solidariamente. Em Jundiaí eu sou professora na educação básica, e eu levo a poesia para as crianças também, a poesia de Machado de Assis. A gente tem um projeto em que eles criam histórias a partir das poesias, de algumas poesias selecionadas do Machado, mas a minha fala aqui hoje é sobre o poeta na maturidade, as poesias completas de Machado de Assis. Vamos ao texto. Não é novidade a intensa dedicação de Machado de Assis ao labor literário e os diversos papéis que desempenhou na nossa literatura, entre eles também o papel de editor, como já apontou Fabiana Gonçalves. Não só pelo fato de o escritor constantemente pensar a própria obra, fazendo alterações no que havia publicado antes em periódicos e depois em livros, mas sobretudo pelas escolhas que fez daquilo que ficou de seus livros, no nosso caso aqui, especialmente as composições poéticas. Olhando especificamente para as poesias completas, sua particularidade é ser um livro formado de outros livros. O autor adotou a ordem cronológica das publicações. Assim, abrem o volume de 1901 as Crisálidas, seguidas das Falenas e das Americanas. Fecha a coletânea um livro inédito intitulado Ocidentais. Se lemos as 2 pontas das poesias completas, Crisálidas e Ocidentais, poderemos perceber aquilo que o escritor adiantara na advertência que abriu o livro, a diferença de idade e decomposição. Podemos notar nas Crisálidas, reeditadas por Machado em 1901, que desaparecem os elementos pré- e pós-textuais, e dos 28 poemas machadianos de 1864, sobrevivem apenas 12, menos da metade. Diminui também o número de epígrafes, restando 5 poemas epigrafados, 15 anos, Polônia, Elegia, Sinhá e Versos à Corina. Versos à Corina tinha um epígrafe para o todo e mais um epígrafe para cada um dos poemas, das partes, aliás, e aí sobra apenas a epígrafe de Dante Alighieri. Há ainda algumas inversões na disposição dos poemas. Os pilares de invocação à musa, Musa Consolatrix e Última Folha permanecem, mas o miolo da seção é editada por Machado. Os 3 poemas que seguem Musa Consolatrix trazem fortemente temáticas românticas exploradas pelo movimento, Vise 15 anos e Estela. Os 3 poemas estabelecem relação tanto pelas temáticas românticas que os perpassam, quanto pelas dualidades que eles propõem. Há em Vise o delírio e a realidade, em 15 anos o divino e a perdição, e em Estela a noite e o dia. Os próximos 2 poemas, apesar de terem sido realocados dentro da parte dedicada às Crisálidas, ainda permanecem na sequência um do outro, Epitáfio do México e Polônia.
Já pelo título, pode-se inferir o assunto das composições e fica mais fácil estabelecer a relação entre elas, uma vez que ambas trazem um pouco da história das duas nações. De modo geral, temos nos dois poemas nações que foram tomadas e a esperança na liberdade metaforizada pela ressurreição cristã. Poderíamos encaixar as duas composições dentro da temática da luta pela liberdade político-nacional apontada por Salles 2020. Resta-nos observar 4 poemas que antecedem os versos da Corina: Erro, Elegia, Sinhá e Horas Vivas. O que havia de variedade nas crisálidas parece ter sido recolhido por Machado de Assis nesses versos. Não parece haver algo que os conecte, mesmo que a aparente falta de conexão possa constituir-se ela mesma numa conexão entre os poemas. Tanto a realocação dos poemas quanto a escolha de quais poemas permaneceriam epigrafados revelam mais do que apontamentos superficiais. Entendemos que as modificações que por vezes acontecem, inclusive no interior dos poemas, mostram uma edição feita por Machado que pretendeu ser definitiva, e julgamos ao menos interessante a tentativa de entender a reorganização dos poemas e o modo como eles chegam à publicação de 1901. Debruçado não só sobre as obras de outros autores no seu papel de crítico, sendo um leitor estudioso e assíduo, Machado se debruçou sobre a sua própria obra para a elaboração das poesias completas. E por isso não achamos que as edições que o poeta tenha feito no livro tenham sido fruto do acaso. Acerca da montagem do que seriam as crisálidas em 1901, como bem notara Mário Curvelo, ao cortar de suas poesias completas todas as traduções que antes estavam naquele volume de 1864, Machado nos mostra o primeiro critério da seleção de 1901, citando Curvelo, a criação própria. O pesquisador destaca a escolha pela exclusão de poemas enfaticamente religiosos, o que justificaria a ausência de Dilúvio, Fé e a Caridade. As Rosas, Monte Alverne e os Arlequins, por sua vez, teriam ficado de fora por serem poemas circunstanciais. Podemos recordar que, no caso de Ludovina Moutinho, um poema também circunstancial, mas escolhido para estar nas poesias completas, Machado de Assis altera o nome, mudando o título apenas para Elegia. Ao rearranjar o seu primeiro livro de poemas, o escritor não escondeu os influxos românticos dos primeiros poemas. O que Machado fez é dar a oportunidade ao leitor que visite suas produções da juventude organizadas, a fim de revelar, de acordo com a sua própria lente, o modo como ele viveu os anos de aprendizagem poética. Passando então para as Falenas de 1901, o título, que supunha a transformação da crisálida, era já sugestivo na sua primeira publicação. Porém, nas poesias completas, aparecendo ao lado da parte dedicada ao livro primogênito, a relação entre os dois títulos fica mais evidente. Em sua primeira publicação, Falenas não dispunha de advertência, trazendo após o índice a epígrafe de Tennyson, a qual, inclusive, fora subtraída da publicação de 1901. Além disso, o livro era dividido em 4 partes na publicação dos 800. Vária, Líria Chinesa, Uma Ode de Anacreonte e Pálida Elvira. Essa divisão desaparece na publicação das poesias completas. 9 poemas que estavam na primeira publicação das Falenas foram excluídos da publicação de 1901. Assim, em comparação com as crisálidas, o corte foi menor. Quase todos os poemas epigrafados que foram selecionados para a publicação das nas poesias completas mantiveram seus paratextos, sendo Sombras o único poema que perdeu a sua epígrafe em 1901. Apesar da reorganização feita pelo autor, os poemas pensados da parte chamada Vária, do livro de 1870, ainda se apresentam de maneira diversificada. Como o primeiro título da seção sugeria, esses são poemas de temas variados, porém, tendo em vista a reorganização dos poemas nas crisálidas, supunhamos encontrar um movimento semelhante nas Falenas, o que não aconteceu. O que vemos é uma temática amorosa, correndo livre, dividindo espaço com a religião em alguns momentos. Além disso, a musa que ocupava as extremidades da seção anterior nas poesias completas é deslocada para um único poema central. Acerca da temática amorosa, ainda que nos 2 poemas que abrem as Falenas de 1901 encontremos um eu poético jovial, o amor é cantado de modo menos derramado e mais contido,
que, para Veríssimo, era o traço de amadurecimento machadiano que dava à sua obra, citando Veríssimo, a feição mais assinalada. O percurso e o amadurecimento poético machadiano ficam mais claros nas poesias completas por termos a oportunidade de ler os volumes sem os anos que separam essas publicações. Nas Crisálidas, o título da coletânea supunha a leitura daquilo que era antes de ser, ou seja, de um poeta em construção. Nas Falenas, esse poeta, enfim, sai do casulo e afirma o seu labor artístico. Há um trabalho exaustivo no cuidado com a métrica e com a rima. Talvez, não por acaso, Machado de Assis tenha escolhido para abrir as Falenas de 1901 justamente um poema representativo de dedicação à forma, Flor da Mocidade, um trioleta. Indo para as Americanas, o único livro machadiano com um denominador comum eram as Americanas, que trazem, de algum modo, a americanidade como era entendida por Machado de Assis. Sabemos que não se trata da simples cor local que servia de pano de fundo aos poemas da primeira geração romântica, mas o entendimento do nacional ao modo Machado de Assis, como já teria sugerido antes mesmo da publicação do seu primeiro livro de poemas, na crítica O Passado, Presente e Futuro da Literatura Brasileira, de 1858, e depois na Notícia Atual da Literatura Brasileira, e também na Advertência das Americanas de 1875. Acreditamos que seja a denominação comum dos poemas das Americanas que fez com que pouquíssimas modificações fossem operadas nesse livro em 1901. Olhando para as duas sessões anteriores, Crisálidas e Falenas, vemos que a terceira, Americanas, é a que menos sofreu alterações, cortes, reorganizações, tanto nos poemas quanto nas epígrafes. Possivelmente, ao publicar o livro em 1875, por conta da unidade que as composições carregavam, Machado já teria pensado de maneira mais articulada na organização do volume e mesmo nas referências que, em alguns casos, são de fundo histórico, como as epígrafes dos poemas Potira e Miane. Vale destacar aqui as várias referências históricas postas em nota no final do livro, as quais revelam um estudo para a composição das Americanas. Então, a americanidade rege o livro de poemas e, consequentemente, a parte, reverberando na organicidade do livro. Passando, então, para as ocidentais, na carta enviada a Hippolyte Garnier sugerindo a publicação das poesias completas, Machado de Assis conta que haveria essa última coletânea chamada Ocidentais. E pouco mais de um ano depois, quando ele escreve para Magalhães de Azeredo, em 5 de novembro de 1900, o Machado afirma que ele reuniria naquele volume todos os seus poemas que estavam por colecionar. Esse todos aqui não encontramos na última coleção, na última sessão, né, no último livro de 1901. Entre 1875 e 1901, Machado de Assis publicou cerca de 40 poemas nos periódicos da época e escolheu 24 deles para formar as ocidentais. 3 são inéditos ou ainda não foram encontrados, que é o que eu acredito mais fortemente, que é Antônio José de Anchieta e a Felícia dos Santos. A Comissão Machado de Assis abre o cotejo dos versos de ocidentais, contando que entre as peças daquele caderno figuram algumas das mais divulgadas e conhecidas composições poéticas de Machado de Assis. Muitas frequentam antologias para o estudo de estudantes antologias para o uso de estudantes secundários e tem mesmo largo trânsito entre as classes populares. Essa foi uma citação da comissão. O fato de serem esses os poemas mais conhecidos atesta o sucesso do possível intento machadiano, reunir os poemas que ficariam para a posteridade, aqueles pelos quais gostaria de ser lembrado. É difícil afirmar o real propósito do autor a publicar as poesias completas, mas não podemos negar que havia uma intencionalidade na reunião desses versos. Em 1901, Machado de Assis tinha 62 anos e, como lembra Magalhães Júnior, acontecimento nada banal naqueles tempos. Machado estava num movimento de reunir, né, as suas obras. Isso aparece tanto na advertência das poesias completas, quanto na advertência de várias histórias e de relíquias de Casa Velha, nesse momento de colecionar, de reunir as obras, os textos publicados.
Curvelo aponta que os poemas que vieram a partir da segunda metade da década de 1870 constituem um miolo filosófico da nova fase do escritor. Citação de Curvelo. Não há dúvidas que, com o passar dos anos, os temas, os versos, a dedicação e as influências mudaram e amadureceram a poesia machadiana. Contudo, acreditamos que os termos que designam uma nova fase tendem a fazer com que não vejamos o processo evolutivo da escrita. Como o próprio Curvelo nos conta, citando agora Curvelo, o poeta das ocidentais deve ser procurado na evolução da sua poesia. Fim de citação. Essa última seção das poesias completas se aproxima da primeira num dos aspectos de sua estrutura, a relação entre o primeiro e o último poema. Não por acaso Machado escolhe o poema O Desfecho para iniciar, para abrir as ocidentais, propondo um desfecho para o Prometeu de Ésquilo, trazendo a imortalidade para o imortal, e a mortalidade ela vai ser vista sempre como um alívio dentro das ocidentais. E também, não por acaso, o poema que fecha as ocidentais é o poema No Alto, e que não sugere a subida, né, a ascensão do poeta, mas a descida da encosta, acompanhado pelo Caliban de Shakespeare. Depois desses poemas de abertura, vem alguns poemas de pensamento ou filosóficos, conforme o José Veríssimo colocou, e mais alguns tantos poemas encomiásticos. E aqui, essa divisão, né, que eu tentei fazer entre os poemas, não são categorias estáveis, mas uma tentativa de enxergar a organização desse último volume de poemas, né. Após a composição de abertura, há poemas que, aproveitando a nomenclatura dada por Veríssimo, podem ser lidos como versos que trazem a temática do campo filosófico ou do pensar. A maior parte, né, das poesias das ocidentais são poemas encomiásticos. Entre eles está o poema 1802 e 1885, que é uma homenagem ao Victor Hugo. E então, o grosso das ocidentais são esses poemas encomiásticos, são eles que formam ali o miolo maior dessa última sessão. No ensaio Les Djinns, retomado no poema 1802-1885, Victor Hugo construiu seu panteão e discorreu sobre ele em prosa. O panteão machadiano, contudo, é poetizado e participa do seu testamento poético. Ravel Giordano Paz conta que a ressonância, né, da obra hugoana nas ocidentais, para além do título da sessão, ecoa também nesses poemas encomiásticos, e aí eu cito o Giordano Paz. Ele diz que as poesias completas, né, as ocidentais, desculpa, são a síntese poético-filosófica construída a partir de homenagens a autores cuja influência no conjunto da obra machadiana é inegável. Coroa essa síntese a referência a Victor Hugo. Ainda sobre o título da sessão, vale dizer que, assim como a crisálida se metafoseou em Falena, dando ao leitor uma sensação de transformação da obra poética, a poesia americana deságua no Ocidente, ampliando os diálogos agora mais íntimos no corpo do texto. Mesmo que hoje ainda não possamos ler a totalidade das poesias machadianas em nenhum volume, a totalidade incluindo os poemas publicados em periódicos, seu intuito é buscar a figura que Machado de Assis tentou imprimir de si enquanto poeta. Numa análise da sua própria obra, há de se recorrer às poesias completas, escritas e editadas por ele mesmo. Como bem coloca Miranda, e agora eu cito Miranda, tal é o conjunto que o autor deu acabamento definitivo e que se pode considerar a manifestação última da sua vontade. É isso, muito obrigada. Ok, então eu vou começar porque a minha mesa foi a primeira. De hoje. Primeiro, tivemos uma excelente comunicação de João Roberto. Ele fez um panorama da crítica de Machado sobre as peças que tratam da escravidão. E
Eu acho que ainda estamos, como machadianos, ainda estamos tentando, de certa maneira, contrariar aquela opinião errônea de que Machado era absenteísta. E isto prova muito bem que não é o caso. Mas uma coisa interessante é que João Roberto provou que ele tinha um compromisso social, mas também que tinha um compromisso muito forte com a estética, com a forma na literatura. E eu gostei muito do equilíbrio que estabeleceu nessa questão de arte e também compacto social. A minha pergunta seria sobre a atividade de Machado no Conservatório Dramático. Ele também indicou em seu desempenho nesse corpo de censura um apoio pelos dramas abolicionistas. Obrigado, Pê, pela pergunta. Na verdade, o Machado exarou 16 pareceres entre 1862 e 64 sobre 17 peças teatrais. A maior parte dessas peças eram de peças brasileiras que não foram publicadas. Então, nos comentários que ele faz, não há nenhuma referência à escravidão como assunto dessas peças. Ele apoiou o repertório do teatro realista, né, que combinava naturalidade na representação e moralidade na, entre aspas, mensagem, né, que as peças emitiam, principalmente as peças do Émile Augier, estudadas também pelo nosso colega Jobim. E a única peça que trata da escravidão é a peça Mistérios Sociais, do português Augusto César de Lacerda. E como eu comentei brevemente, o Machado ponderou que a peça assim, tratava de uma maneira que a plateia brasileira não gostaria de ver um ex-escravo se casando com uma baronesa branca. Então, ele faz uma sugestão para que a condição social desse personagem seja mudada. Ele teria sido vendido ilegalmente, pois era um menino já livre, né? Então, o Machado sugere até uma fala, né, em que uma personagem faz essa observação e com isso fica salva, digamos assim, a moral e a ética da época, como apontou também Jean-Michel Massat. Então, na verdade, essa é a única peça que trata da escravidão comentada, ou seja, cujo parecer Machado escreveu. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Observação. Eu estudei o Conservatório Dramático na sua primeira fase. Então, em apoio a essa análise que o João Roberto fez, né, eu gostaria de lembrar o seguinte, que ali havia censores muito conservadores, havia, como Martins Pena, por exemplo, que aqueles que queriam aprovar as próprias peças, não é, que tinham digamos assim, um conteúdo mais, digamos assim, lúdico, cômico, contestador do status quo, não é? E havia, inclusive, mecanismo de autocensura, como de Gonçalves Dias, em relação, por exemplo, à peça Leonor de Mendonça, que não passou na censura do Conservatório Dramático. Esse Conservatório Dramático que devia julgar, do ponto de vista estético, da ortopia da língua, essa expressão, as peças traduzidas, né, acabou sendo uma reduplicação do poder de polícia, porque já existia polícia para, digamos assim, censurar, já existia uma censura institucionalizada. E dentro do conservatório, então, começaram a atuar esses mecanismos de poder, de censura dupla, quer dizer, se duplicando a própria censura de um órgão, né, que está ali para julgar, por exemplo,
use palavrão, enfim, essas coisas que os órgãos de censura julgam. Portanto, sempre que se cuida também dessas peças e dos pareceres, não sei se João Roberto está de acordo comigo, mas pelo que ele disse, eu tenho a impressão de que sim, porque ele articulou bem o seu parecer, né? Isso deve ser levado em consideração, que a gente não pode considerar o parecer tout court, entende? Você tem que considerar o parecer dentro desse mecanismo e desse contexto, porque essa era uma das primeiras instituições, junto com o Instituto Histórico Geográfico e tal. O Brasil estava se institucionalizando, né? E aqui... Ok, obrigado. Quanto à comunicação da Sara, eu acho que ainda fazem falta em nosso campo boas análises de textos individuais. E eu queria mencionar que achei muito boa o que a Sara fez com o conto na Arca e o dilúvio, o poema. E eu acho que ela demonstrou que há uma riqueza realmente na poesia de Machado de Assis, como eu vou usar uma frase que um aluno meu me ensinou, muito pano para manga, em Machado de Assis. E isso é verdade sobre a poesia, mas ainda estamos batalhando contra essa ideia de que a poesia é pobre de Machado, que é um gênero inferior, não é? Mas eu queria perguntar a Sara, por que acha que existe esta opinião? Qual é a origem dessa opinião de que a poesia de Machado não presta? Sim, é uma boa pergunta. Pelo que eu percebi, essa ideia da falta de unidade temática já apareceu muito cedo na crítica. Até os críticos contemporâneos do Machado já tinham a impressão que não havia unidade nas primeiras coleções de poesias. E também eu tenho a impressão que predominava essa ideia que os títulos de Crisálidas e Falenas significava mais o poeta que ainda não estava numa fase de maturidade, mas no começo do seu potencial poético. Eu acho que essa falsa impressão, essa leitura talvez errônea, levou a não fazer as boas perguntas para essas poesias e subestimando, em algum sentido, o potencial poético, semântico que havia oculto nessas pequenas obras de arte, mas que, na verdade, não falam tanto do poeta, e também é um preconceito achar que o Machado, quando ele publica Crisálidas em 64, ele não estava começando a fazer poesia. Já é um volume que reúne uma seleção definitiva em algum momento, no momento quando ele faz essa seleção, e essa obra quer dizer alguma coisa na ordem que ele decidiu dar a essa obra. E, na minha opinião, as leituras parciais vêm desse mal entendido do sentido dessa primeira coleção de poesias. Ok. Eu também acho que os modernistas contribuíram para o preconceito contra a poesia machadiana, não é? Aquela introdução de Manuel Bandeira para a sessão na obra completa, não é?
Ele desentende muitas coisas, eu acho. Ah, Muito bem. Então, para a Sílvia, essa análise muito bem feita da crônica de Machado mostra como o escritor estava intensamente engajado na vida intelectual e social de seu país. E especialmente importante, na fala da Sílvia, é mostrar que era um engajamento irônico e, às vezes, até sarcástico. E essa é uma coisa que me impressiona quase sempre nas crônicas de Machado de Assis. Eu tenho uma impressão pessoal de que a crônica talvez seja o gênero menos acessível de Machado de Assis. E eu não sei se é porque eu sou estrangeiro e porque não conheço a fundo as referências locais e históricas daqueles momentos, não é? Mas para mim custa entender bem as crônicas. Só algumas que são mais universais comunicam bem comigo. Mas eu pergunto a Sílvia se ela está de acordo com essa opinião sobre a dificuldade de acesso às crônicas. E uma segunda pergunta: por que tanta atenção entre os críticos na crônica nos últimos 20 anos, mais ou menos? Onde está? Obrigada, professor. Particularmente, as crônicas badaladas têm um viés acho que eu me faço ouvir. Particularmente as badaladas, que têm um viés fortemente satírico, sem dúvida, o contexto em relação ao qual o Machado de Assis está fazendo as suas sátiras, as suas críticas, dificulta realmente até a apreensão desse sentido satírico, não é? Mesmo porque a sátira ela tem um fôlego curto, não é? Ela está muito associado exatamente ao tempo e ao humor, não é? Que ela provoca. Sem dúvida, por isso, quando da publicação das badaladas, né, foi um trabalho hercúleo que eu desenvolvi durante vários anos, inclusive incorrendo num desafio também muito grande, que foi de atribuir a Machado de Assis esta sessão, que é longa, que vai de 66 a 69, a Machado de Assis, fazendo um cruzamento com outras obras de Machado, Machado do futuro, para que eu lesse esse Machado do passado, juntamente com toda uma outra produção, até poesia, enfim, contos, etc., né? Então, sim, a crônica machadiana, particularmente essas, mas também outras, e para o estrangeiro e também para nós brasileiros, ela traz essa dificuldade e captar esse humor associado à sátira, que ele é efêmero, né? Ele tem um sentido, ele repercute naquele momento, mas ele acaba hoje sendo mais vamos dizer assim, uma curiosidade ou uma maneira, como é o riso, não é? Qual é a concepção de riso naquele momento, o que é que causava hilaridade e coisas do gênero. E a crônica, durante muito tempo, né, ela foi vista como o chamado clichê, o gênero menor, né? O gênero menor era um gênero que, na verdade, não valia a pena estudar como vem sendo feito ultimamente. E os trabalhos mais recentes vêm descobrindo que a crônica foi um laboratório de experiências, como já disse a professora Sônia Breiner há muitos anos atrás, não é? Uma experiência estilística, uma experiência de formas, não é? O que vai acontecer também nas badaladas, onde nós vamos ter várias formas de crônica, crônica carta, crônica poema, não é? Várias experimentações que são implementadas pelo Dr. Semana nas badaladas. Então, eu acredito
que E é claro, você cria um veio, não é? Esse veio abre caminho para muitas outras pessoas fazerem pesquisa, o que torna mais fácil, né? Você não cria exatamente um território, você não desbrava, né? E desbravar um território novo em Machado é uma empreitada, né? Um escritor extremamente estudado, arqui-estudado, mas em algumas áreas ainda pouco estudado. Em algumas áreas, por exemplo, esse Machado, dos anos de formação, com o qual eu venho me debruçando, trabalhando desde a minha tese de mestrado, de doutorado, que já faz muitos anos, não é? 1990, na USP. Então, o Machado, por exemplo, dos contos do Jornal das Famílias, por exemplo, era um Machado que ninguém estudava. É o Machado do contista menor, não é? Então, essa fase de formação do Machado, eu ainda acho que carece de mais pesquisas. Eu acho que ainda há lacunas a serem pesquisadas referentemente a esse território da chamada formação. Obrigada, professor. Muito bem. Uma questão é se nós vamos passar para perguntar para os membros das outras mesas, e aí a gente não faz mais pergunta para os membros da primeira, ou vai ser aberto ao público ao final? Sabe? A gente pode já fazer perguntas para os comunicadores dessa mesa, porque eu queria aproveitar a questão colocada pelo professor Paul Dixon, a Sara, para colocar uma questão para o João, que é essa questão do Machado absenteísta, que você colocou no início, que é uma questão, eu sempre acho muito curiosa, que é uma questão a qual nós retornamos reiteradamente como pesquisadores, como estudiosos do Machado de Assis, e é uma visão que vem sendo combatida já há muito tempo, né? Quer dizer, a gente pega lá o Brito Broca com Machado de Assis e a política, ou o próprio empreendimento do Raimundo Magalhães Júnior, né? Da década de 50. Mas o que é interessante é que não é sem razão que nós continuemos a travar essa luta, né? O próprio Chalub, quando escreve também sobre o Machado, publica as crônicas, ele também fala sobre isso. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, então queria te ouvir, que você, enquanto um estudioso, né, do teatro machadiano, em que esse engajamento, como você demonstrou, é muito claro, né, em que medida essa hierarquia de gêneros é que não contribui para que a imagem de um Machado absenteísta permaneça. Quer dizer, na medida em que também, como eu achei interessante na sua comunicação, você mostrou, né, que o Eduardo de Assis Duarte, quando vai discutir o Machado de Assis afrodescendente, ele traz poemas e traz alguns contos, né, basicamente do Machado, e algumas outras passagens. Então, esse conjunto de textos que são, diríamos, ligados aos gêneros menores, né, eles não ganham visibilidade. E por que não? Né? Quer dizer, justamente por uma questão deles serem gêneros menores, quer dizer, ainda há um privilégio ao conto, né, à prosa de ficção, que faz com que se torne difícil romper com a imagem do Machado absenteísta. É essa a minha pergunta. Obrigada. Eu tenho que... Uau, não é pouca coisa o que você pergunta, Raquel. Várias pessoas aqui me conhecem e sabem que, sei lá, 30 anos, né, que eu chamo atenção para o pouco valorizado teatro do Machado de Assis, abordando as questões mais diversas, né? Por exemplo, a famosa carta do Quintino Bocaiúva de que as peças eram para serem lidas e não encenadas. Escreveu um artigo para mostrar que ele estava errado, e por aí afora. Né? Mas na questão do absenteísmo, que é o que você pergunta, eu acho que a gente reitera, assim, porque a gente recupera um pouco a história das leituras do Machado de Assis. Né? Você tem razão, já nos anos 50, o Magalhães Júnior tem um bom artigo para mostrar que o Machado não ficou indiferente à questão da escravidão. Né? E depois,
assim, esse Machado psicólogo, que foi mais valorizado pelos primeiros críticos, depois de Raimundo Faoro, do próprio John Gladstone e do Roberto Vartes, né, fica muito claro que não tem muito mais sentido em falar no absenteísmo de Machado de Assis. Mas, por alguma razão, a gente retoma o tema para negar que haja esse absenteísmo. Eu acho que, em particular, o que hoje está sendo mais valorizado no Machado é exatamente o Machado anti-escravista, né? Com estudos específicos, né? Como esse livro do Eduardo de Assis Duarte, e várias dissertações e teses que têm sido escritas, né? E a gente vê quando faz uma pesquisa no Google, né? Quer dizer, é impossível até dar conta de quantas, de ler todas as teses e dissertações que têm sido abordadas, e em particular em relação a esse aspecto da escravidão. Mas é isso, a gente volta a tocar na questão do absenteísmo para negar enfaticamente que o Machado tenha sido um escritor, enfim, que não estava acompanhando ou interessado no destino político, social do país, né? Posso entrar nessa conversa? É possível? Pode-se entrar nessa conversa rapidamente? Tá. Tem um ensaio que é pioneiro e que ele é sempre esquecido, eu acho uma injustiça, que é um ensaio de 1939, no primeiro centenário do nascimento do Machado, que é do Astrogildo Pereira, publicado na Revista do Brasil. Astrogildo Pereira, um dos primeiros membros do Partido Comunista do Brasil, que ele se chamava assim no princípio Partido Comunista do Brasil, é de 1939, Machado de Assis, historiador do Segundo Império, que é fundamental para o futuro livro do Raimundo Fauro, o Trapézio e a Pirâmide. Isso. E eu acho que, em alguma medida, o trabalho do Alberto Schwartz resolveu essa questão. Eu acho que também tem algumas questões, às vezes, na crítica brasileira, que vão estar resolvidas e é um pouco inútil voltar a elas. E, em boa medida também, eu acho que o trabalho com as crônicas se relaciona com isso. O trabalho importantíssimo da professora Silva Maria, o trabalho inovador do John Gladstone, quando ele principiou, metodologicamente, o trabalho com a crônica é uma forma muito concreta de superar de vez esse problema, porque o trabalho com a crônica demonstra precisamente o trabalho com o cotidiano, com a fatura própria do dia a dia. Mas o Astrogildo Pereira é sempre esquecido, coitado, né? E o trabalho dele é tão importante. E o Astrogildo Pereira é esse menino, o famoso menino, que vai visitar o Machado de Assis morrendo no Cosme Velho, e que sai emocionado do quarto. José Veríssimo diz: a posteridade de Machado está assegurada pela figura do menino. O menino era o Astrogildo Pereira, né, que é um elo assim notável, né? Posso fazer uma pergunta ao professor Simone e ao professor Roberto? Rápido, já não terminei de fazer. Bem, então eu vou começar aqui com uma questão para o professor Paulo. Achei muito interessante a sua fala, professora, inclusive porque, de alguma maneira, ela se correlaciona com uma série de elementos assim da recepção do Machado. Por exemplo, quando se constata, e há muitos trabalhos nesse sentido, né, que a poética do Machado é basicamente uma poética do menos, né? Por exemplo, quando se faz um estudo do que eram os livros dele que anteriormente existiram em folhetim, quando ele passa para livro, normalmente ele lima uma série de coisas, deixa uma série de outras coisas que estavam mais claras na versão em folhetim, ele torna elas mais abertas ali mais adiante, e me pareceu que a sua palavra-chave, ambiguidade, aí, que no uso no seu trabalho, né, que lhe permitiu, ao final, dizer que a ausência de descrições mais delimitadas ou mais extensivas ou mais, digamos assim, fechadas em relação aos personagens, de alguma maneira permitia uma ambiguidade nas possibilidades de leitura dos contos em relação às próprias representações raciais dos personagens que neles apareciam, né? E eu pergunto, então,
se o professor acredita que há uma produtividade nesta ambiguidade, no sentido de permitir aqui uma proliferação de leituras, inclusive diferentes entre si. Obrigado pela pergunta. Eu vou ser sucinto, porque eu também estou morrendo de fome. Essa questão da ambiguidade eu acabo vendo de duas maneiras, porque, voltando à questão do bacalhau, desculpe falar em comida outra vez, né? Machado de Assis não sabia que o bacalhau ia se tornar um artigo de luxo no futuro, não é? E o bacalhau está citado e depois ele foi usado como um código racializado, né? Como eu disse que a minha aluna comentou, não é? Então, o texto dele, eu acho que é ambíguo por natureza, por causa do compromisso dele, como algo já foi mencionado, com o fazer literário, que, na minha opinião, vinha em primeiro lugar do fazer literário. O texto dele, então, é ambíguo por natureza, não é? Mas essa natureza da ambiguidade, ela gera essas possibilidades, não é? De se fazer interpretações múltiplas, né, que estão sendo feitas até hoje, sobre a obra dele, e mesmo uma espécie de, não sei, vou usar a palavra profecia, né? Machado profetizou que o bacalhau no futuro seria um item que poderia gerar uma ambiguidade racial. Como eu comentei antes, eu comecei a pensar nesse tema, depois, obviamente, de ler a obra do professor Eduardo Essi Duarte e o livro da professora Selma Vital, mas também o conto recitativo da Toni Morrison, em que ela faz isso de propósito. Ela cria duas personagens, duas mulheres, uma é branca, uma é afro-americana, mas em um momento se diz quem é quem. E os leitores e leitoras, por códigos, né, eles supõem que uma é branca e outra não. E eu cito a questão do bacalhau, porque nos Estados Unidos, alimentar-se de frango frito é uma coisa pejorativa, conectada às pessoas afro-americanas, não é? E é um dos exemplos no conto da Toni Morrison em que se cria essa ambiguidade. E pessoas creem que Roberta vai ser a afro-americana porque ela come ou não come o frango frito, e Twyla, que é a outra, vai ser ou não vai ser branca porque ela come ou não come o frango frito. Isso é num contexto, não é, de pós-Civil Rights Movement, mais ou menos o enredo vai da década de 60 até a década de 80 nos Estados Unidos, e há vários códigos, né, racializados, e que as pessoas acabam interpretando esses personagens assim. E aí, no caso do Machado de Assis, a ambiguidade é tão grande, porque a gente não sabe se era de propósito. Leva-se crê-se que não, porque, como eu disse, não poderia prever que bacalhau ia virar um item que poderia ser racializado. E eu acho que assim, o grande desafio realmente é a gente tentar manter, não é, essa mente aberta, né, nesse sentido, para a gente tentar manter, né, todas as possibilidades de interpretações, como o Monsieur Jordan disse, da obra de Machado de Assis. Desculpa, eu vou só meter a minha colher nessa bacalhoada aí um bocadinho, só para sugerir, quase como uma nota ao pé de página. Acho que é o Antenor Nascentes, eu não tenho certeza se é ele ou se é outro comentarista de linguagem popular e de expressões populares, que registra a expressão "para quem é bacalhau basta", e bacalhau era o nome de um açoite e não de uma comida. De um açoite, de um chicote, de uma forma de açoite. Então, havia também esse outro sentido para bacalhau, muito além do preço da comida em si, se era comida de pobre ou comida de rico, era também uma maneira de chicotear, de açoitar, de torturar, de castigar o escravo. Em Portugal diz para quem é o molho, bacalhau basta. Bem, em relação
a minha colega e amiga, a professora Rita Olivieri Godet, né? É só comentar que, sim, é verdade, né? Acho que era o Azorrag, o nome técnico do instrumento de tortura, né? E ele está, inclusive, descrito em romances da época, né? Acho que o romance A Carne há uma descrição, inclusive uma referência ao termo bacalhau, como o Azorrag, né? Ok? Bem, então, Rita, você falou sobre essa encenação discursiva oblíqua do Machado, né? Sobre a escravidão, você falou também sobre o pensamento sinuoso do narrador, né? Que de alguma maneira as duas coisas inclusive têm conexão. Você falou sobre também esta encenação do oprimido em sua identificação com o opressor, tudo isso como estando presente ali nos textos. Infelizmente não deu tempo para você ler os abonos, né? Inclusive de cada uma das suas falas, né? Então, eu perguntaria para você o seguinte, Rita, essa sua leitura que você faz aí do Machado, ela é uma leitura que vai nessa direção de interpretações como, por exemplo, a do Roberto Schwartz, né, em que você tem uma tese de que, de algum modo, mesmo ao tratar das classes dominantes, né, o Machado faz isso de uma maneira, ele chama inimiga, né, no sentido de mostrar como opera um tipo de consciência de classe que funciona em uma sociedade opressora em relação a outras classes. Obrigada, Joana. Eu acho que talvez eu seja uma das únicas, se não sou especialista na obra de Machado. Então, a leitura que eu vou entrar uma proposta de interpretação sobretudo do conto Pai contra Mãe, e ao longo do texto eu vou começando com a crítica de Machado de Assis. Né? Então, meu texto eu vou começando com a crítica de Machado. Os elementos que você citou, evidentemente, estão explorados, trabalhados, analisados na obra do Schwartz, do Bose, né? Na obra da Sônia. Então, eu vou começando para construir uma proposta de leitura, simplesmente isso, né? Do conto Pai contra Mãe, mas não somente do conto Pai contra Mãe, também de crônicas nas quais Machado vai claramente abordar a questão da escravidão, né? Então, eu não pretendo, na minha leitura, inventar ou trazer um enfoque original. Eu fundamento a minha perspectiva a partir de uma leitura crítica de Machado. Eu li muito depressa, eu tenho consciência, mas eu espero que na leitura do texto final isso fique claro. Eu dou os créditos, né, dessa visão crítica, com todos dados, mas eu acho que o que eu trago, simplesmente, em relação ao conto Pai contra Mãe, essa proposta, e aí, bom, eu não vi em lugar nenhum, foi algo que me passou pela cabeça mesmo, né, de ler o Pai contra a Mãe como uma espécie de alegoria do aborto da nação, né? É um texto que vai, quer dizer, que ele escreve trabalhando essa questão do distanciamento, né, do narrador, autor e do enredo, né? Um texto em que ele se posiciona, então, né, no início do século XX, olhando para trás, e no início do século XX, olhando para trás, os problemas permanecem, né? Então, é um texto no qual você vê esse olhar desiludido, né, do Machado, né?
essa visão crítica incrível dele, tem essa percepção do pensamento da classe dominante brasileira e como isso se reproduz, né, ad infinitum. Então, eu leio como uma espécie de aborto mesmo, né, de uma alegoria do aborto à identidade nacional, da nação, uma nação que nasce morta, né? Eu vou ter que interferir só para dizer o seguinte, já são 2 horas e o buffet, obviamente, esquenta as coisas. Quer dizer, existe um problema de ordem técnica em relação à comida. Então, já estamos com meia hora de tempo passado, eu sugiro 10 minutos máximos para terminar essa sessão. Agora, eu acho que temos que ouvir os colegas por uma questão de respeito também. Justamente, porém, não pode... Talvez agora seja de pedir respostas do género, meu nome é Enéas, e vamos lá. Bom, quer dizer, o que o buffet diz? Hã? 2 horas, por exemplo. Uma resposta. Não, ainda falta uma pessoa a falar. Falta uma pessoa, a Raquel. Então, Raquel, eu, para fazer uma pergunta breve aqui para você, é o seguinte, né? Que tipo de narrativa, enquanto biografia, você vê que cria como personagem o Machado de Assis, no caso do Pujol, né? Porque as narrativas sempre criam personagens, né? A narrativa do Pujol sobre o Machado cria que personagem? Bom, foi um pouco acho que eu tentei mostrar, né? Que ele não propriamente cria um personagem, né? Ele tem uma compreensão que é compartilhada com os contemporâneos do Machado de Assis, né, que vão insistir muito nessa imagem do Machado de Assis como um grego, né, então como um clássico, e me parece, que foi um pouco, na verdade, que eu também tentei demonstrar, é que no que diz respeito à questão da cor e da identidade racial do Machado de Assis, né, essa caracterização dele como negro vem associada a um esforço de apagamento da cor, né? Quer dizer, há uma preferência por tratar da questão da origem social modesta do Machado, que pode ser positivada, né? Como um modo de deixar um pouco de escanteio a questão da cor e da identidade racial, né, do Machado. Então, ele vai um pouco fazer uma biografia que tem mais uma cara de elogio póstumo, né, como disse a professora Marisa Werneck, né, da UERJ, no instituto que ela faz as biografias do Machado, mas que insiste muito nessa figura, como eu disse, né, do Machado de Assis como um grego do século XIX, né, que enfatiza, então, um lado social, ao mesmo tempo em que apaga a questão da identidade racial e da cor. Então, acho que é basicamente isso. Obrigado. Bom, muito rapidamente, insisto, é preciso também ouvir os colegas que falaram no lugar, mas para ser coerente, vou dizer apenas o seguinte: 2 das comunicações da minha mesa trataram de uma matéria que é muito resvaladiça e melindrosa, no fundo, da língua literária do Machado, entrando uma mais pelo lado da língua propriamente dita e outra mais pelo lado dos efeitos literários da estilística do Machado, e a outra de subcorpos da obra do Machado que, pelos vistos, não tem tido muito boa imprensa. E também nisso há uma atitude corajosa de tentar, digamos, recuperar alguma coisa desse Machado que, tanto quanto sei, também é importante. E, portanto, a questão que eu levanto, e aqui peço mesmo respostas extremamente sucintas, os académicos são terríveis quanto a isto, é a seguinte, pelos vistos, tanto do ponto de vista da língua literária do Machado, vamos usar a expressão que é um pouco fantasmática, eu sei, mas a esta hora não é possível dizer mais do que isto, como do ponto de vista da revisão da poesia do Machado pelo próprio Machado, o que é um maná para os filólogos e para as edições críticas,
A pergunta que eu faço para respostas muito breves a cada um dos três é: há vários Machados de Assis? Peço desculpa pela banalidade da pergunta, mas a hora do almoço aperta. Então, vou interferir de novo, porque o Jorge Demarques faz uma sugestão que eu acho ótima, é que nós respondamos a essa pergunta às 14h45. Então, vamos almoçar e depois fazemos o debate. E, portanto, não tomem muito vinho, que é para responderem bem.